questão dos valores. Meus queridos, em vídeo recente me referi dos valores como um dos fatores mais importantes das crises quando são perdidos, da insegurança e das tensões por que passa o mundo e o Brasil de um modo especial. Nesse vídeo, digo que para entender o que se passa nos acontecimentos, não basta que fiquemos em sua superfície, mas devemos nos aprofundar em suas causas, como para entender o mar, dizia. Não é suficiente contemplar a beleza de suas ondas, mas é preciso entender sua profundidade e sua extensão. Creio que a questão sobre valores e os debates que se travam em torno deles acontece exatamente pela falta de aprofundamento. Então eles passam a serem debatidos em torno de, não em torno de seu significado, como deveria ser, de sua natureza. Enfim, o que são os valores? Quais e como se modificam? Como devem modificar-se ou devem permanecer? Em que condições então devem permanecer? Estas são questões de profundidade. Eu reporto-me ao que escrevi em meu mais recente livro em torno deste assunto, A Nova Universidade no Mundo em Transformação, com base nas análises do livro Participação e Solidariedade, já nosso conhecido. Leio do livro A Nova Universidade. Neste livro, além da análise sobre esse momento de transição e o advento de uma nova sociedade que chamo de universidade pós-tecnológica, ou a civilização participativa e solidária que desejamos, me refiro e procuro interpretar o conjunto desses valores que crescem no mundo como verdadeira massa de consciência, sintonizada com essas transformações contínuas e constantes da ciência e da tecnologia. Esses valores crescem e se manifestam em todo o mundo, das mais diversas formas. Estão presentes na África como na América, na Europa como na Ásia, independentemente de raças, de crenças, de culturas ou de qualquer outro atributo. E faço questão de acrescentar, cresce em número cada vez maior de consciências e cada vez mais nas aspirações da humanidade. Creio que é o próprio instinto de sobrevivência da espécie humana, ou é a providência divina para os que respondem dessa maneira ao mistério da vida e da própria espécie humana, que se manifesta e há de levar o processo civilizatório a bom termo, ao ponto omega, como diria Teilhard de Chardin em sua teoria. Idênticos entre si, onde quer que se manifestem esses valores, no entanto, estão ainda razoavelmente indefinidos e dispersos, sem algo que os aglutine, como um movimento sincronizado. Essa aglutinação, porém, virá, despertada por uma razão qualquer. Pode ser ao acaso, nesse mundo da interação globalizada, pelo próprio crescimento da massa de consciência, que é um fenômeno irreversível. Adiante, o livro, igualmente com base no Participação e Solidariedade, identifica quais são esses valores da massa de consciência e explica sua origem e por que esses valores inerentes à evolução da natureza e da espécie humana. E nessa condição, porque esses valores não podem ser perdidos, porque perdê-los seria destruir a civilização ou a própria espécie humana e sua convivência. Do livro, pois, A Nova Universidade, volto
a ler um outro trecho que responde a essa questão. Quais são esses valores? Diz o livro. Cito alguns dos anseios e valores que compõem essa massa de consciência, o desejo da humanidade, ponto de partida, inspiração e fundamento de uma nova sociedade, a sociedade pós-tecnológica, que será uma nova forma de civilização humana, participativa e solidária. Entre esses valores, lembro especialmente a sustentabilidade ambiental e o amor à natureza, a justiça e a paz. Os direitos humanos, a vida como valor essencial e uma nova ética pessoal e pública. Ainda o pluralismo e a convivência cooperativa e solidária de culturas, de raças, de regimes, de costumes, de modos de agir e de modos de pensar. A fé, ou a crença num mundo transcendente, a vida ou o ser que torna relativas as realidades humanas, as realidades imanentes, e que pode se expressar através das mais diversas formas de religiosidade ou espiritualidade, no sentido mais amplo do termo, estabelecendo valores cada vez mais convivendo ecumenicamente na diversidade e na complementaridade mútua. Enfim, um mundo sustentável, pluralista e comprometido com a dignidade humana. Um mundo participativo, tomando o lugar do mundo competitivo, concentrador e excludente, que às vezes a própria universidade e as outras formas de educação continuam a ensinar, como se vivêssemos ainda na era das tecnologias antigas baseadas na mecânica e na máquina a vapor. Esses os valores fundamentais e universais a humanidade não pode perder. Enfim, recorro de novo a este livro, A Nova Universidade, que explica por que esses valores não podem ser destruídos. Ao contrário, são valores em contínua evolução, parte do próprio processo evolutivo do mundo e da espécie humana. E sua perda, meus amigos e minhas amigas, pode significar a própria ruptura da espécie humana e de sua convivência à civilização. Ensina o livro que o processo de evolução, através do qual a sociedade humana e toda a natureza sobrevive, acontece como uma transformação de um ser simples, aquele ser primitivo, unicelular, o mais primitivo, até o ser humano, o mais avançado, em sua extrema complexidade, não só complexidade de células, de tecidos, mas de todo o sistema vital e, mais ainda, da própria consciência. Esse processo é explicado da seguinte forma no mesmo livro. O mesmo livro, A Nova Universidade, alerta: este caminho para a perfeição da espécie humana e da civilização, no entanto, só ocorre na medida em que, paralelamente, ao mesmo tempo, ocorra a organização desta complexidade. Se essa organização paralela não acontecer, o crescimento da complexidade leva ao caos
a anarquia e o caos, isto é, a desorganização dos componentes do ser, significa a negação do funcionamento harmônico e da complementaridade das partes, e significa, portanto, a morte em qualquer ser da natureza, e inclusive, consequentemente, na espécie humana ou na civilização. Meus amigos e queridas amigas, se os valores fundamentais, esses da massa de consciência, e os que deles decorrem, e isto veremos em próximas reflexões, é a própria civilização que está ameaçada, ou seja, o homem e sua convivência como sociedade civilizada. Estaremos nesse caminho? Concluo, meus queridos e minhas queridas, sabendo que mergulhar nas profundezas do mar e às vezes é mais difícil do que surfar em suas ondas, mas é necessário. E quem fizer dessa experiência parte de sua vida, tenho certeza que estará crescendo individualmente e colaborando para a construção de um futuro melhor para as próximas gerações, para o Brasil e para o mundo. Meu querido amigo, minha querida amiga, acesse e divulgue nossa rede social, comente e compartilhe. A todos, o meu grande abraço.